Oi gente, aqui é a Legilas e eu vim falar pra vocês sobre V de Vingança e Confia em Mim. Banana? V de Vingança. Eu morria de vontade de ler os quadrinhos desde que eu tinha assistido o filme, que eu nem lembro mais de que ano que é, mas eu sei que é bem antigo. Dei uma oportunidade e paguei super baratinho nele, acho que foi R$ 12, alguma coisa assim, numa promoção da Saraiva. Aí peguei o quadrinho pra ler e devorei, tipo, super rápido, acho que em 2 dias eu li. E até que é pouco, considerando o tanto de páginas que tem nesse quadrinho. Ele é um quadrinho bem longo e por ser uma história um pouco mais complexa do que eu tô acostumada em quadrinhos, eu acabei demorando um pouco mais pra que eu entendesse melhor a história, né? Não só, tipo, ir passando e... Ah, beleza! Nem sei o que aconteceu. Então, pra quem não sabe, a história se passa em uma Londres meio pós-apocalíptica e pós-revolução governamental, onde houve uma guerra e uma explosão de uma bomba atômica, até onde eu entendi era uma bomba atômica. E depois disso, Londres sofreu diversas perdas de terreno, etc. As pessoas ficaram meio que limitadas a apenas alguns lugares que elas conseguiam morar. A maioria da população tentou fugir, mas não conseguiu. E depois de alguns anos, ela foi dominada por um governo totalmente fascista que controlava tudo, absolutamente tudo, que o seu povo fazia. Então a gente tem pessoas que são obrigadas a trabalhar em determinados lugares, pessoas diferentes, como negros, gays, etc., foram praticamente exterminados durante esse processo. E a gente já tá, assim, no meio desse momento governamental. E a gente conhece a vida de alguns personagens, principalmente pessoas do governo, que controlam tudo e absolutamente qualquer coisa que a população faz. Então eles conseguem saber, eles têm escutas, eles têm câmeras em toda a rua, tem toque de recolher, etc, etc. E a gente é apresentado a Ivy, que é uma menina de 16 anos, que praticamente mora sozinha, porque a mãe morreu durante todo o momento assim, pós a explosão da bomba. E o pai foi levado porque ele fazia parte de um grupo da revolução. E ela mora sozinha, ela tem que trabalhar numa fábrica por milhões de horas. E ela tenta viver, vamos dizer, ela tenta ganhar um pouco mais de dinheiro e ela acaba quase sendo presa e um misterioso personagem com uma máscara sorridente salva ela e leva para casa dele. A partir daí, a gente é apresentado ao Vi, que nunca mostra o seu rosto, e ele vai contando o seu objetivo, o seu amor pela anarquia e como ele quer instaurar esse novo sistema dentro da Inglaterra e quer fazer com que as pessoas acordem e não aceitem mais o fascismo que rege aquela população. É bem bacana a história em si, é super interessante, só que eu achei o quadrinho em si, o desenho, um pouco ruim. Um pouco sujo, vamos dizer assim, entre aspas, e fica confuso você identificar alguns personagens. Tipo, o Vi é inevitável, você vai identificá-lo, porque só ele usa essa máscara sorridente um tanto quanto peculiar. Só que os outros personagens, eles têm uns traços um pouco em comum. Então você tá lendo, e daí você não sabe se é um personagem X ou Y que tá ali, você acaba confundindo no meio da história. Eu acho que até por isso que eu demorei um pouco mais pra ler esse quadrinho, eu achei difícil de identificar os personagens, não de entender a história. A história em si é muito, muito, muito boa, vale super a pena, só que você tem que ter um pouco de paciência pra ficar olhando e falar, ah, esse aqui é tal personagem. Não, não, acho que é o outro. Então você tem que meio que, sei lá, achar alguma forma de identificar o personagem, seja pela cor da camisa dele, pela cor do cabelo ou pela forma do rosto, mas eu achei tudo muito parecido e isso me confundiu em alguns momentos, porque eu achava que tava um personagem ali rolando, eu tipo, ah tá, daí no fim eu, eita, não era esse personagem. Aí isso era um pouco incômodo. Eu não sei se dá pra enxergar o desenho. Ele é um desenho legal, só que é um pouco complicado de você identificar, porque ele é um pouco sujinho e você não consegue diferenciar os personagens. Então isso eu achei que atrapalhou um pouco, e foi por isso que eu dei 3 estrelinhas no Scooby pra este livro, porque o desenho dele atrapalhou a história pra mim. Eu gostei da história, só que achei que ela demorou um pouco mais pra ser absorvida na minha mente, porque eu tinha que ficar olhando e vendo, opa, esse aqui é teu personagem? Ah, droga, não é. Aí eu voltava, porque eu achava que era uma coisa, achava que era um determinado personagem, então na minha cabeça era, determinada circunstância da história que estava sendo mudada. Só que não, porque não era aquele personagem, era outro, então ficou um pouco confuso.
E eu acho que eles poderiam, sei lá, sei que não pode mudar a obra, mas fazer uma nova versão com desenhos um pouco mais fáceis de você ler os personagens. Dica. Legal, vale a pena a leitura, só tem que lembrar que você vai se esforçar um pouquinho mais pra entender os quadrinhos e identificar os personagens, porque alguns não fazem tanta diferença, você não vê quais são, mas outros fazem absolutamente toda a diferença. No fim você sempre fala, nossa, mas então não era aquele cara que tava ali fazendo aquilo. Bacana, eu recomendo a leitura e reforço que, bom, talvez se você leia mais quadrinhos do que eu, que acabo lendo só alguns quadrinhos mais, vamos dizer, coxinha, entre aspas, você não tenha a mesma dificuldade que eu tive. Porque como eu não leio tantos quadrinhos, talvez existam outros que tenham traçados semelhantes e que você já tenha o hábito de compreender, né, de tipo, enxergar os personagens diferentes e conseguir fazer uma leitura melhor nesses desenhos um pouco manchados, entre aspas, que são construídos aqui. Mas achei super bacana. Na verdade, só dei 3 estrelinhas por causa da história, porque o que perdeu totalmente pontos pra mim foi o desenho do quadrinho, realmente. A história em si leva 5 estrelinhas com toda certeza. É só que, né, a gente avalia o contexto geral, porque afinal é uma HQ. Então, foram 3. O livro se chama Confie em Mim, do Harlan Coben. Eu nunca tinha lido nada desse autor, eu já tinha visto várias pessoas falando dele, principalmente a Duda. E eu achava curioso, eu gosto dessas histórias de detetive, ação, etc. E como todo mundo falava tão bem desse autor, eu aproveitei uma vez uma promoção também. Sim, gente, eu compro muito livro sem promoção. Em Confie em Mim, a gente é apresentado a diversos núcleos. A gente tem um casal de assassinos que mata uma personagem logo no primeiro capítulo do livro. E, bom, a gente vai descobrindo por que ele fez isso no desenrolar da história. Logo em seguida, a gente tem Betsy, que é uma mãe cujo filho se suicidou alguns meses atrás e que ela meio que se recusa a aceitar a morte do filho e quer buscar alguma explicação, ela não aceita que o filho se matou e ela quer ter ainda alguma conexão com o filho, ela não aceita que ele se foi e tem dificuldade em virar página, em tipo, seguir em frente à vida. A gente tem também a tia e o Mike, que são um casal que se preocupa com o filho Adam, que é amigo do Spencer, que é filho da Betsy, que se matou. E eles instalam um programa de espionagem dentro do computador do filho pra ver o que ele fala, o que ele faz online, quais que são as conversas dele, etc. Porque desde que o amigo se matou, ele tem apresentado um comportamento bem estranho. Então eles querem saber se realmente não tem nada de errado. A gente tem também a filha, Jill, desse casal, que tem uma amiga, Yasmin. E a Yasmin, ela tem um problema, porque ela mora só com o pai, a mãe desapareceu. Quer dizer, ela aparece só de vez em quando, eles são separados e a mãe não se importa muito nem com a filha. E, bom, a Yasmin era uma criança super alegre, super feliz, até que um dia um professor fez uma brincadeirinha com ela e ela passou a sofrer um bullying interminável por parte da escola. Também um núcleo policial aqui dentro que se foca principalmente em uma chefe de polícia que se chama Merle, acho que é. E ela enfrenta um certo preconceito e dificuldade porque ela é uma das primeiras mulheres a se tornar chefe, ela não está na polícia há muitos anos, então aqueles velhos lobos de guerra, vamos dizer assim, que já estão lá na polícia há muitos anos, sofrem, meio que não aceitam que ela é a chefe. Ela encontra essa primeira personagem que eu falei que foi assassinada e começa a investigar quem é aquela mulher, etc, quem a matou e tudo mais. Aí, ok, são histórias totalmente separadas e algumas outras um pouco menores que vão se desenrolando também. E todas elas se cruzam de alguma maneira dentro do livro, o que é bem legal, porque no começo você acha que são personagens totalmente meio que aleatórios, assim, estamos acompanhando histórias paralelas, mas em algum momento elas se cruzam e uma história se torna relevante dentro da outra. Isso eu achei bem interessante e peculiar do autor. Eu gostei bastante do livro, ele tem uma escrita bem fácil, bem gostosa de se ler e devorar, apesar de ter algumas descrições que você fica meio tipo, por que você tá me falando isso? Sabe assim, quando o cara descreve muito algumas coisas inúteis, que não precisa, que não são relevantes, tipo isso. Mas é super legal, é super dinâmico e por ter vários núcleos, o autor ele consegue fazer um jogo bem bacana de... Vamos dizer, ele tá contando determinado núcleo pra você e a hora que ele termina naquele núcleo, ele termina um momento de total e completo ápice e muda pra outra parte da história e você fica tipo... Por quê? E também é super interessante porque nos momentos em que as histórias se cruzam, ele mostra todos os pontos de vista de todos os personagens. Então a gente tem o primeiro personagem
que conta pra gente a primeira vez aquilo que aconteceu. A partir do momento em que um segundo personagem entra, a gente vê a história da perspectiva desse segundo personagem, o que torna as coisas bem interessantes e mais dinâmicas, de certa forma. Eu gostei bastante da história, ela coloca em pauta algumas coisas desse mundo moderno, do tipo privacidade dos filhos e a obsessão por controle por parte dos pais e proteger a sua cria. A gente deve respeitar esse limite e deixar os nossos filhos viverem e serem livres e o quanto a gente deve controlá-los. Há também a questão do bullying e alguns outros pontos que são interessantes e são tratados de forma peculiar, gostosas de ler e que fazem a gente pensar um pouco, só que não são super profundas. Eu achei o livro super legal, eu leria outras coisas do Harlan, só que eu achei uma leitura rápida, assim, não é nada que você vai terminar e vai ter, tipo, nossa, um grau de inspiração fantástico, e vai falar, gente, esse é o melhor livro que eu li na minha vida. É um livro policial, que tem alguns personagens com os quais você cria alguma empatia, só que não é um livro super fantástico e fenomenal, que você vai se apaixonar e tirar milhões de lições da sua vida. Ele é como se fosse, um episódio de CSI, só que muito bem escrito e melhor desenvolvido. Como eu adoro CSI e outras séries de romance policial, eu gostei bastante do livro. 4 estrelinhas, gostei muito e tô morrendo de vontade de ler outras coisas do Harlan. Vou entrar no canal da Duda e vou pesquisar outras dicas que ela tenha dado, porque eu acho que ela não citou esse livro. Eu lembro de um outro que ela citou, que era um livro até bem gordinho, que ela falou que era super interessante. E é legal, assim, a gente ter alguns livros mais levinhos pra gente ler entre um livro mais denso e outro, ou só quando a gente tá com... quero ler pra esvaziar a cabeça, só pra ter uma coisa mais divertida pra ocupar minha mente. E eu confesso que tem alguns momentos aqui desse livro que você simplesmente não consegue parar de ler. Porque você quer saber o que vai acontecer e às vezes ele dá aquela parada entre um núcleo e outro e demora algumas boas páginas pra ele retomar aquele acontecimento que te deixou sem fôlego. Mas eu achei toda a história super bem construída, a forma como ele vai unindo cada um dos nichos é super peculiar e super bacana. Não percebi, assim, nenhuma ponta solta, sabe? Do tipo, ele falou uma coisa aqui, aí depois acontece uma coisa totalmente nada a ver. Não, é tudo completamente bem costurado, o que faz com que a história seja mais dinâmica, mais interessante e que a gente tenha mais vontade de terminar de ler. Dei 4 estrelinhas, como eu falei, gostei bastante, quero ler outras coisas, mas não é um livro que vai mudar a sua vida. Espero que vocês tenham gostado, essas foram as minhas 2 últimas leituras de janeiro e em breve trago mais vídeos, mais livros, tags e etc. Se você tem algum vídeo específico que você quer ver, deixe nos comentários, fala aí as suas ideias que a gente vai pensando e vai construindo aqui dentro do canal. De acompanhar o blog, porque lá tem posts que, como eu disse, não viram vídeos. Entrem lá e acompanhem o Desafio da Gratidão, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Quer dizer, não, aqui embaixo no box de informações, porque não dá pra deixar aqui, eu sempre esqueço. Que é um desafio super legal proposto pelo blog On Top of the World, da Mariana Fischer, e que eu tô seguindo e que eu vou começar a acompanhar, postar as fotos direitinho pra vocês na fanpage, prometo. E acompanhem, também todos os livros estão dentro do álbum do Facebook que chama Li Aí. E conforme eu for lançando os vídeos desses livros, eu vou colocando os links lá pra vocês assistirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem joinha no vídeo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, sigam a gente na fanpage e se inscrevam na newsletter do blog. Um beijo e tchau, tchau!